Eu devia ter sabido que flores não abriam portas. Portas gostam de chave, maçaneta e um certo respeito pela gravidade. A minha mãe gosta de controle, plateia e umedecer a língua antes de pronunciar meu nome com o mesmo carinho que se reserva a uma multa de trânsito. Mesmo assim, lá fui eu, com meu buquê de lírios e rosas, toda composta, salto baixo para não tropeçar no drama do Dia das Mães e um vestido azul que fazia parecer que eu tinha dormido direito. Não dormi. Passei a noite ensaiando frases dignas de comercial de margarina. Mãe, obrigada por tudo. Mãe, eu te amo. Mãe, vamos recomeçar. Sabia que nada disso sobreviveria mais de 3 segundos ao seu olhar de inventário. Mas levei as flores. Vai que o impossível resolvesse pagar visita. Toquei a campainha. O cachorro da vizinha latiu com sua vaia particular, e a fechadura girou. Minha mãe abriu a porta com um sorriso que, por um milésimo de segundo, foi gentil. Depois ela viu o buquê, e o sorriso se reorganizou, como quem troca de sapato para pisar melhor. Você não tem vergonha na cara? Disse ela, fazendo da soleira um palco de auditório. Flores? Por que você não trouxe um presente de verdade? Olhei para o buquê, depois para minha mão, depois para o universo que, aparentemente, tinha sentido humor. Eu estava com perfume, cílios impecáveis e a melhor intenção que o dinheiro não compra. Mas a minha mãe tinha um talento raro, transformar qualquer gesto em um recibo de dívida eterna. Senti a rua inteira prestar atenção. Dona Teresa, a fofoqueira sem folga, apareceu na janela ao lado com um pano de prato que nunca seca coisa nenhuma, e fingiu que limpava vidro. Um rapaz que passava de bicicleta diminuiu a cadência para apreciar a farpa. Maravilha! Plateia formada. Minha mãe estava em casa. Bom dia para você também, respondi, de leve, porque deboche tem melhor sabor quando descansa na língua. São lírios e rosas. A florista disse que representam respeito e gratidão. Respeito e gratidão? Ela quase gargalhou, mas preferiu um riso contido, como quem escova os dentes com vinagre. Gratidão se mostra com presente de verdade. E respeito se mostra com dinheiro. Que história é essa de aparecer aqui com planta cortada? Abri a boca para dizer flores, fechei a boca para não desperdiçar linha de roteiro, e resolvi sorrir. Ali, diante da porta semi-aberta, percebi que a casa da minha mãe tinha cheiro de coisa guardada há tempo demais. Tinha cheiro de armário antigo e lembranças usadas como arma. Eu podia listar cada item: a cristaleira com taças que ninguém toca, os quadros com moldura dourada que ressaltam o gasto da parede, e o corredor comprido onde eu aprendi cedo a andar como quem não pisa o chão, para não acordar as expectativas que dormiam de mal com a vida. Eu vim te ver, disse. É Dia das Mães? E eu não te chamei, ela retrucou, com a precisão de um cutelo. Tem gente que aparece sem convite e ainda acha que está fazendo favor. Eu poderia ir embora. Poderia virar as costas com a elegância que aprendi sozinha, estalar o salto na calçada, sumir atrás da esquina e dizer para mim mesma que fiz o possível. Só que eu não sou um anúncio de perfume. Eu sou eu, e tenho a teimosia necessária para me manter de pé quando qualquer um preferiria sentar e chorar por dentro. Além disso, eu tinha um plano pequeno, quase invisível: oferecer as flores, dar um abraço e medir, com a régua da realidade, o tamanho da rejeição. Sim, eu meço rejeições. A vida obriga a ser meticulosa onde dói. Fica tranquila, falei, ainda na soleira. Eu só queria te dar isso e dizer que eu desejo um dia bonito. Estendi o buquê. Minha mãe olhou para as flores como quem olha para uma conta atrasada. Depois, ergueu o queixo e se certificou de que a vizinhança estava lendo seus lábios. Presente de verdade é eletrodoméstico, é roupa de marca, é dinheiro. Não é essa coisa sem utilidade. Você sempre foi assim, vive no mundo da fantasia, acha que sentimento paga luz. Cresce. E desocupa a minha porta. Foi uma tacada certeira. Não pelo conteúdo, que não era novidade, mas pelo modo como ela alinhava as palavras para encaixar culpa em mim como quem prende prendedor de roupa. Respirei fundo. A brisa da manhã estava quente, a rua tinha um brilho preguiçoso e minha mão começou a suar em torno do buquê. Eu poderia discutir. Eu poderia perguntar quantos aniversários meus foram festejados com um bolo ressecado e uma vela torta enquanto os outros ganhavam bicicletas novas.
Poderia lembrar dos meus boletins impecáveis que valiam menos que o humor do meu irmão quando ele perdia no videogame. Poderia trazer à lembrança as noites em que eu fui dormir com fone de ouvido, não para ouvir música, mas para não escutar o barulho da indiferença atravessando a casa. Poderia. Não quis. Está bem, falei, e sorri de novo, dessa vez com meus dentes inteiros. Eu deixo as flores no portão. Você decide o que faz com elas. Inclinei o buquê até o batente, prendi com delicadeza, e percebi que a fita tinha um nó bonito, desses que parecem complicados, mas se desfazem com um puxão só. Minha mãe deu um passo para frente, quase encostou o joelho no meu, e sussurrou, para que só eu ouvisse. Você acha mesmo que pode consertar tudo com um amarradinho perfumado? Vá catar sua vida. Se não sabe presentear, não venha. Lindo. Tenho uma mãe que confunde afeto com nota fiscal e gentileza com item de lista de compras. Olhei para ela um segundo a mais do que seria confortável. Vi as rugas recém-aprendidas em volta da boca, a impaciência nos dedos que tamborilavam a madeira, as olheiras amarronzadas pelo tempo. O cenário estava todo posto. Eu, na calçada. Ela, na porta. Duas atrizes presas em um texto que a gente decorou antes mesmo de aprender a escrever. Se ela queria plateia, teria. Mas eu faço meus atos em silêncio. Feliz Dia das Mães, eu disse, e foi sincero, por incrível que pareça. Que você receba tudo que distribui. Ela sorriu, maldoso, satisfeita com a própria expulsão, e fechou a porta na minha cara. A maçaneta soltou aquele clique que eu conheço desde criança. A fisgada no peito veio como reflexo antigo, mas passou. Sou teimosa, não santa. E teimosia é músculo, quanto mais a vida tenta dobrar, mais a gente sustenta. Desci os degraus. Dona Teresa recuou da janela com a velocidade com que um gato abandona a dignidade. O rapaz da bicicleta retomou a marcha. A rua seguiu seu curso, como as ruas sempre seguem, indiferentes ao fato de que uma pessoa acaba de levar um porta na cara em pleno Dia das Mães. E eu, com minha bolsa pendendo do ombro e minha vontade de rir em estado embrionário, segui para casa. A manhã, de tão clara, parecia debochar. No caminho, fiz algo que sempre me salvou, comecei a narrar mentalmente. Sim, eu narro. Se a vida quer ser novela, que pelo menos tenha uma boa narradora. Contei a mim mesma a cena da porta com detalhes suficientes para mais tarde contar para minhas amigas com a dose certa de ironia e, quem sabe, converter humilhação em entretenimento. Humor é faxineira emocional. Passa o pano, arrasta o sofá, abre a janela, e de repente a sala fica respirável. Não limpa o passado, mas deixa o presente menos pegajoso. Cheguei ao meu apartamento, que era pequeno, mas respondi a mim e não a um edital de expectativas alheias. Entrei, tirei os sapatos, lavei o rosto. Fiquei de frente para o espelho e tentei me reconhecer por inteiro. Eu me reconheço melhor quando ainda escorre uma gota na maçã do rosto. A gente tem uma espécie de contrato com a própria cara nessas horas. Eu disse, meio séria, meio cômica. Parabéns, atriz principal. Você interpretou a filha que leva flores e sai com as mãos vazias. Prêmio de melhor quietude em cena aberta. Sorri para mim. O sorriso não era de autocomiseração, era de quem já viu esse filme e se recusa a pagar ingresso de novo. Sentei no sofá, puxei uma manta, liguei a televisão, deixei um canal que sempre passa culinária de manhã, não pelo conteúdo, mas pela paciência com que acarinham legumes. Alguém no mundo trata uma cenoura com amor. Isso me conforta. O celular vibrou. Era uma mensagem de uma amiga, a Laila. Coragem, meu bem. Você fez a sua parte. Ela que lide com a própria acidez. Respondi com um áudio curto, descrevendo a cena, a fita do buquê, o clique da porta, a cara de madame da minha mãe. Laila, que tem doutorado em ironia, me devolveu uma risada e uma frase. Ela acha que amor vem com manual de instruções. Que preguiça. Te amo, sua teimosa favorita. A palavra teimosa me caiu bem nos ombros. Gosto de vesti-la. Teimosia, no meu dicionário, é fidelidade a si mesma. Fiquei ali um tempo, deixando o dia decantar. Mais tarde, saí, comprei um bolo pequeno para mim e comi sem vela, sem foto, sem expectativa.
Brindei mentalmente as mães que sabem receber flores e as filhas que persistem em se tornar mulheres inteiras mesmo quando o molde da casa tenta escolhê-las. Os dias seguintes foram aquela sequência de rotina que salva da catástrofe. Trabalhei, paguei minhas contas, passei meus hidratantes, vi minha série, ri de vídeo de gato que cai do sofá, cumpri minhas tarefas. E, como as pessoas decentes fazem quando a cabeça não quer conspirar, deixei quieto. Não liguei para minha mãe. Não mandei mensagem. Não bati na porta com a mais esforço. Fiquei no meu. Não por orgulho, mas por cuidado. Tem lugares dentro da gente que só cicatrizam quando os pés param de tocar. Até que, 2 meses depois, o celular tocou. Eram 8 e pouco da noite. Eu estava em casa, fazendo comida, e o telefone, em cima da bancada, vibrou com a insistência de quem não aceita um talvez. Olhei o visor. Era ela. Minha mãe. O coração deu um golpe antigo, desses que lembram que um nome pode ser sinônimo de infância. Atendi. A voz dela veio em disparada, com desespero recém-plantado. A imobiliária ligou. Se o aluguel não for pago em 24 horas, eu vou para a rua. Você está me ouvindo? 24 horas. Eu preciso de você. Agora. Eu me encostei na pia. A panela chiava abaixo, o azeite mandava seus recados perfumados, e a frase "eu preciso de você" ressoou na cozinha como um sino que nunca toquei. Respirei. Poderia, ali mesmo, abrir um aplicativo, fazer uma transferência, resgatar aquela velha fantasia de filha providência. Poderia. Só que as palavras não voltam para a boca depois que ferem. E eu me lembrava de cada ferimento como quem lembra o caminho para casa de olhos fechados. Você lembra que me disse para eu sumir? Falei, suave, quase doce. Achou que o meu dinheiro não sumiria junto? Silêncio. O tipo de silêncio que surge quando as paredes reconhecem culpa. Eu ouvi a respiração dela do outro lado, curta, como quem correu sem sair do lugar. Eu sou sua mãe, ela respondeu, com aquele timbre de quem acredita que essa frase funciona como senha universal. A sua mãe. E ali estava a carta que sempre aparece na mesa quando os argumentos acabam, maternidade como documento de propriedade afetiva. Eu fechei os olhos e vi, de relance, a porta se fechando no Dia das Mães, as flores presas no batente, a fita com nó fácil, o sorriso que se dobra para morder. Vi a rua, vi a janela de Dona Teresa, vi a minha calma como uma barricada macia. Abri os olhos. Desliguei o fogo. Encostei o quadril na bancada. E ri. Não foi uma gargalhada cruel. Foi a risada que a gente dá quando finalmente encontra a própria voz sentada no sofá da sala, esperando para ser usada. Pena que você não lembrou disso quando me humilhou, eu disse, sem elevar o tom, porque não há nada mais firme que uma voz sem grito. Agora, boa sorte aí, mãe, para pagar seus 2 meses de aluguel, porque a besta aqui não paga mais nem um fósforo. Ficou um eco de respiração. Talvez fosse o meu. Talvez fosse o dela. A palavra fósforo clareou a cena na minha cabeça. Fósforo acende. Queima. E apaga. Eu conhecia bem esse ciclo. Do outro lado, senti a tentativa de reorganizar as peças. Você está me abandonando? Ela perguntou, como quem remenda uma história para ser a vítima preferida de si mesma. Depois de tudo o que eu fiz por você? O catálogo do tudo que eu fiz por você inclui, segundo a lógica dela, todo arroz com feijão que eu comi, cada caderno comprado, cada roupa que não rasgou no primeiro uso. Curioso que esse catálogo jamais incluiu palavras do tipo orgulho, carinho, estou aqui. Mas sim, ela sempre teve talento para fazer uma compra no mercado soar feito sacrifício homérico. Eu respirei de novo. Eu não estou te abandonando, respondi. Estou só parando de pagar a conta de um teatro onde a plateia me vai até quando eu trago flores. Você tem 24 horas para resolver um problema que não fui eu que criei. E antes que você diga que eu devo porque sou sua filha, eu te devo respeito. O resto é voluntário. E meu voluntariado fechou as portas no Dia das Mães, quando você fechou a sua. Ela tentou dizer algo. Senti as palavras emboladas, como quem mastiga pão seco sem água por perto. Esperou uns segundos, talvez pensando em qual das estratégias antigas se encaixaria.
Não havia mais encaixe. Cresci. Cresci da altura do meu próprio limite. E, convenhamos, limite é um salto alto confortável, levanta a gente sem torcer o pé. Então está bem, ela disse, por fim, numa rendição que não era rendição, era só recuo tático. Eu vou resolver sozinha. Mas você vai se arrepender quando eu não estiver mais aqui para você. A frase caiu no chão da minha cozinha como uma colher. Fez barulho, não machucou. Eu estava em paz. Uma paz desperta, com humor nas bordas. Mãe, falei, e o amanhã saiu sem farpas. Eu já aprendi a estar aqui para mim. Esse é o ponto. Desliguei. Sim, desliguei. Sem drama, sem trilha sonora. Só o clique, a panela ainda quente e a certeza de que, naquele exato minuto, uma porta antiga se fechou dentro de mim, não com rancor, mas com trava de segurança. Gosto de metáforas domésticas. A gente não escolhe a casa onde nasce, mas escolhe como organiza a própria casa depois. E eu estava reorganizando com a delicadeza de quem finalmente tem coragem de doar o que não serve e de comprar um jogo de lençóis que não penica. Sentei à mesa com meu prato. O molho estava no ponto, e eu me dei um brinde silencioso com um copo de suco. Senti a fome diminuir de um jeito novo, como se o corpo tivesse esperado por muito tempo por esse tipo de decisão. E, porque eu sou debochada até quando o mundo resolve ficar sério, mandei uma mensagem curta para Laila. Hoje foi dia de queimar pontes com fósforo alheio. Estou leve. E com fome. Ela respondeu na hora. Te amo, teimosa. Amanhã caminhamos e você me conta tudo. Traga sua ironia, eu levo pastel. Sorri. Pastel é amor em estado de fritura. Guardei o celular, terminei a comida, lavei a louça. Depois me joguei no sofá e encarei o teto por um tempo. Quando o teto tem textura, a gente entretém a cabeça procurando desenhos. Encontrei ali uma espécie de mapa do que viria. Minha mãe, eu sabia, não deixaria barato. Antagonistas profissionais não descansam. Eles fazem plantão de ressentimento e ginástica de culpa. Viriam ligações, recados via vizinha, talvez visitas com drama, talvez ameaças. Eu conhecia a coreografia. A diferença é que agora eu tinha achado meu ritmo. E eu danço bem quando quem tenta me empurrar perde a música. Antes de dormir, rezei. Não essa reza cheia de palavras, mas aquela conversa que a gente tem com o próprio centro. Pedi paciência, lucidez e humor, acima de tudo. Porque humor, repito, é faxineira emocional. E eu estava determinada a manter minha casa interna arejada. No dia seguinte, o mundo começou a agir como se nada tivesse acontecido, como o mundo adora fazer. Trabalhei, ri do que devia rir, me irritei com o que merecia irritação, comprei pão, esqueci da chave e voltei para buscar, tropecei no tapete e xinguei mentalmente o tapete sem usar palavrão, porque, veja bem, eu prometi a mim mesma manter elegância. À tarde, enquanto resolvia coisas no computador, recebi uma mensagem de número desconhecido. Você é uma ingrata. Sua mãe está desesperada, e você aí, toda dona de si. Que bonito. Tomara que um dia seus filhos façam o mesmo com você. Sorri. Não respondi. Número desconhecido nunca merece a joia de uma resposta criativa. Em seguida, mensagem de Dona Teresa. Fiquei sabendo do que aconteceu. Se precisar falar, estou aqui. Não sou de amizade de cerca baixa, mas reconheço quando a curiosidade se veste de gentileza. Respondi com um coração. Se ela ia transformar em fofoca ou não, problema dela. Eu estava tão ocupada sendo fiel a mim que não me sobrava tempo para dirigir novela alheia. À noite, a Laila apareceu com 2 pastéis e um eu te disse que flores não abrem porta de ferro. Rimos. Contou-me de um rolo dela no trabalho, onde um colega acredita que reuniões longas significam competência, e eu contei do telefonema com cronômetro de despejo. Nós duas brincamos de quem tem a mãe mais profissional no assunto manipulação. Não é competição que se queira ganhar, mas já que a vida montou arena, a gente pelo menos dá nome ao que existe. Nomear, descobrir, é arrancar o tapete do invisível. Quando a coisa tem nome, pisa-se melhor. Na madrugada, acordei com barulho no celular. Mensagem de novo número, seja humana.
Outra, você não presta. Suspirei, bloqueei. Voltei a dormir. Sonhei que eu entrava em uma casa com janelas enormes, luz nascendo pelo lado, e ninguém no corredor para fiscalizar passos. Acordei melhor. Desci para caminhar cedo. O céu tinha aquele azul lavado que dá vontade de dizer a obrigada sem destinatário. Em cada esquina, eu lembrava, ninguém me deve delicadeza. Por isso, quando a vida me oferece, eu agradeço dobrado. E quando não oferece, eu fabrico. 2 dias depois, encontrei a Dona Teresa no mercado. Ela deu aquela encostada de carrinho na minha perna que significa tenho novidade. Sua mãe está com cara de poucos amigos, disse, mirando as bananas como se fossem microfones. Diz que a vida foi injusta e que a filha virou as costas. Eu não falei nada. Só balancei a cabeça com pena, sabe? Mas se você quiser, eu levo um recado. Sorri para as bananas, que não tinham culpa de nada. Leva, sim, Dona Teresa, eu disse, com um açúcar no tom que só se encontra quando a gente encontra a própria coluna. Diz que, na próxima vez que tiver vontade de trancar a porta para flores, que trave também o discurso. Porque palavra não paga aluguel. Quem sabe assim ela aprende a gastar menos saliva e mais senso. Dona Teresa arregalou um pouco os olhos, mais de surpresa do que de indignação. Depois riu. Riu de verdade, com aquelas risadas que fazem covinha na bochecha. Levou as bananas e foi embora, satisfeita de possuir uma frase que alimentaria a rua por alguns dias. Eu comprei pão, comprei queijo, peguei o troco, voltei para casa pensando em como é estranho o peso das coisas mudar de lugar. A humilhação do Dia das Mães, que queimou no momento em que aconteceu, já não doía. O telefonema da urgência, que poderia ter me derrubado, me ergueu. Não porque eu tenha prazer em dizer a não. Eu odeio dizer a não a quem eu queria dizer assim. Mas naquele caso, dizer assim seria trair a única pessoa que nunca me expulsou de porta nenhuma, eu. De tarde, sentei para escrever um pouco, escrever para mim, escrever para a menina que eu fui, que passou muitos anos tentando adivinhar o código secreto que abriria a porta da casa emocional da mãe. Escrevi, o código é sair do teclado e abrir a sua própria casa. Fechei o caderno. Fiquei em silêncio. Há silêncios que são rugas de sabedoria, e esse era um. No fim do dia, faltando poucas horas para a ameaça de despejo que minha mãe tinha recitado ao telefone, recebi outra ligação. O mesmo número. Atendi. A voz dela veio menos afiada, o que, na gramática da minha mãe, significa que o mundo falhou com ela e ela está procurando novas plateias. A imobiliária deu prazo, ela disse, evitando dizer a 24 horas de novo, talvez para não repetir a própria pressa. Eles vão mandar um oficial. Eu não tenho de onde tirar. Você vai mesmo me deixar assim? Se eu fosse aquela que traz flores e espera a porta abrir, eu cederia. Mas eu era a que traz flores e aprende a guardá-las para si quando a outra pessoa confunde pétalas com dívida. Fui clara. Vou te deixar responsável pelo que sempre foi sua responsabilidade. Eu não criei esse problema, mãe. E eu não vou resolver até você entender que eu não sou o caixa eletrônico com um laço na cabeça. Você fechou a porta quando eu levei flores. Eu fechei a porta do meu bolso. Justo. Do outro lado, respiração. Mordeu os lábios. Eu conheço os sons. Pensei se eu deveria, por humanidade prática, dar ao menos um conselho burocrático, negociar, pedir prazo, parcelar. Mas desisti. Conselho vira corda quando a pessoa quer se enforcar no papel de vítima. Não seria eu a oferecer o nó. Está bem, ela disse, por fim, numa voz que soava como cadeira arrastada. Você fez sua escolha. Eu fiz minha escolha antes, respondi. Hoje, eu só tive coragem de sustentá-la. Desliguei. Faltava pouco para a noite. As luzes do prédio acenderam, e percebi que, do meu lado, eu acendi outra coisa, a certeza de que o palco, da próxima vez, seria meu. Não porque eu quisesse vingança imediata. Eu não funciono em urgência emocional. Eu gosto de temperatura baixa, onde o pensamento não coalha. Mas eu já via, ali, no horizonte, o roteiro inteiro se desenhando, antagonista que escala,
plateia que aplaude pelo vício, protagonista que aguenta, leva, ri por dentro, tropeça, levanta, e, só no final, vence. Eu não inventei reviravoltas. A vida as escreve. O meu papel é só narrar, afiar, e entrar em cena na hora certa. Naquela noite, dormi cedo, segura como quem tranca a janela e respira ar que é seu. Eu sabia que a manhã seguinte traria movimentações. Gente batendo à minha porta, recados doces como limão verde, mensagens tentando plantar culpa em vasos onde eu já plantava coragem. Tudo previsto. Eu tinha em mim o mapa. E, se você quer saber, saí do Dia das Mães com algo melhor que qualquer presente, uma bússola. A agulha dela apontava para um norte simples e cheio de humor. Vai seguir assim, eu caminho, eu rio, eu defendo a minha dignidade como quem defende um vaso de flor no meio da ventania. Quem quiser derrubar, que canse de tentar. Porque, na minha casa, finalmente, flores abrem portas. E a primeira porta aberta é a de mim para mim. 2 dias depois da ligação apavorada da minha mãe, a vida parecia ter voltado ao normal. Mas eu sabia que normalidade, naquela família, durava menos que sorvete em sol de verão. Era só uma pausa para o próximo ato do espetáculo de culpas e cobranças. E adivinha quem sempre era escalada para o papel de vilã ingrata? Exato, eu mesma. Naquela manhã, acordei com o barulho de batidas no meu portão. Não eram batidinhas educadas de olá vizinha, trouxe bolo, mas pancadas de tamborim desafinado, como se o mensageiro de más notícias quisesse garantir que o bairro inteiro soubesse que ele estava ali. Espreitei pela cortina. Era o meu irmão. Claro. A extensão ambulante da minha mãe, o correio humano de chantagens emocionais. Abre logo. Ele gritou, com aquela cara de eu sou o dono do mundo porque alguém um dia me deixou acreditar nisso. Você não vai deixar nossa mãe ser despejada, vai? Eu pensei em fingir que não estava em casa. Mas o teatro precisava da minha atuação. Respirei fundo, ajeitei o cabelo como se fosse receber repórteres e abri a porta. Nossa mãe? Perguntei, apoiando o ombro no batente. Engraçado, porque na semana do Dia das Mães ela era só a sua mãe e eu era intrusa com flores baratas. Ele bufou. O dom de família é transformar oxigênio em acusação. Você gosta de fazer drama, né? É só pagar 2 meses de aluguel e pronto. Para você é trocado. Eu ri. Não daquele riso aberto, mas do riso que se escapa pelo canto da boca, o mesmo riso que você dá quando vê alguém tropeçar sozinho depois de se exibir. 2 meses de aluguel não são trocados, querido. Trocado é o que você pede no boteco quando paga com nota grande. Isso que você está pedindo é custeio vitalício da irresponsabilidade da mamãe. Ele ficou vermelho, aquele vermelho que anuncia tempestade mas só entrega garoa. Você sempre foi fria. Não é questão de responsabilidade, é questão de família. Ah, o discurso clássico. Família. Essa palavra mágica que, na boca deles, significa, você paga, nós gastamos, e todo mundo aplaude nossa folga. Então faz o seguinte, respondi. Já que família é tão importante, vende a sua moto e paga o aluguel da mamãe. O silêncio que veio depois foi tão doce que dava para colocar num potinho. A moto era intocável, a princesa de 2 rodas, a extensão da masculinidade dele em forma de escapamento barulhento. Ele gaguejou, procurou uma saída, e terminou com um. Não dá para comparar. Dá sim, querido. Dá para comparar muito bem. Você prefere perder a moto a encarar a realidade de que cada um paga a sua própria vida. E, adivinha? Eu também prefiro não pagar a vida dos outros. Ele virou as costas, furioso, e foi embora, chutando pedras como se fossem responsáveis pelo fracasso da negociação. Fechei o portão, satisfeita com a cena. Mais um capítulo adicionado ao livro de Como Irritar Minha Família Sem Gastar um Centavo. Nas semanas seguintes, minha mãe lançou uma verdadeira campanha publicitária contra mim. Era como se tivesse contratado uma agência de marketing da desgraça. Mensagens longas no WhatsApp, recados indiretos na vizinhança, até bilhete anônimo apareceu na minha caixa de correio, filha ingrata. Sério, se era para ser anônimo, ao menos trocassem a caligrafia de novela mexicana. Eu lia tudo com calma, como quem lê folhetim antigo,
rindo das tragédias exageradas, suspirando com as incoerências. O texto favorito dela dizia: Você acha que a vida vai te recompensar por virar as costas para sua mãe? O mundo gira, minha filha, e você vai precisar de mim. Eu até aplaudi. Porque, veja, ela fechou a porta na minha cara quando levei flores, mas jurava que eu precisaria dela um dia. Para quê? Me ensinar a trancar portas com mais crueldade? Mas o auge, o verdadeiro festival de antagonismo, aconteceu no mercado. Eu estava escolhendo tomates, tranquila, testando-os firmes com aquela delicadeza de quem procura o equilíbrio entre maduro e durável, quando ouvi a voz dela ecoar pelo corredor. Vejam só, minha filha. Disse em alto e bom som, chamando a atenção de quem passava. Aquela que prefere ver a própria mãe na rua gastar os trocados. Eu quase deixei o tomate cair. Mas não dei o prazer. Endireitei a postura, sorri para o público improvisado e respondi: É verdade, pessoal. Eu decidi parar de financiar novela mexicana. Cada um com seu aluguel, cada um com sua vida. Minha mãe é ótima atriz, como vocês podem notar. Alguns riram, outros se entreolharam constrangidos, e ela ficou pálida de raiva. O mercado inteiro virou palco. Eu, claro, saí com meus tomates e minha dignidade intacta. Ela ficou com a plateia, mas sem aplausos. Em casa, refleti. Era doloroso, sim. Uma parte de mim ainda queria ter uma mãe que me abraçasse em vez de me expor. Mas outra parte, a parte que aprendeu a sobreviver ao sarcasmo dela, sabia que eu estava finalmente ocupando o lugar que sempre me neguei, o de protagonista da minha própria vida. E se tem uma coisa que aprendi é que, quando você para de ceder ao drama alheio, o silêncio que sobra é barulhento. Mas também é libertador. Eu sabia que os dias seguintes seriam ainda mais pesados. Minha mãe não iria descansar enquanto não me visse de joelhos. E eu? Bem, eu já estava afiando minhas respostas. Se a vida fosse justa, o enredo teria parado no mercado, com minha mãe mordendo tomates de raiva e eu voltando para casa satisfeita com meu troco em dignidade. Mas, como já aprendi, minha mãe não trabalha com finais simples. Ela trabalha com temporadas inteiras, recheadas de reprises, dramalhões e participações especiais da família inteira. O anão a que eu disse a ela virou combustível. E, quando minha mãe se sente contrariada, ela aciona seu superpoder, transformar cada esquina da cidade em um palco para me humilhar. Domingo, meio-dia. O sol brilhava, os passarinhos cantavam e eu pensava ingenuamente em aproveitar um almoço tranquilo sozinha, com minha lasanha congelada favorita, quando o celular vibrou. Mensagem do grupo da família. Almoço na casa da tia Marlene hoje. Todo mundo confirmado. Todo mundo. E, claro, minha mãe já tinha plantado a armadilha. Respirei fundo, e decidi ir. Sim, fui. Eu poderia simplesmente ignorar, mas parte de mim queria ver até onde ela estava disposta a ir. Além disso, eu adoro assistir ao vivo a criatividade dela para se fazer de vítima. Cheguei na casa da tia, cumprimentei todo mundo, peguei meu prato, e quando me preparava para atacar a maionese, que sempre parece um convite ao tétano, mas nunca resisto, minha mãe levantou-se teatralmente. Vejam só, pessoal, quem apareceu. Ela disse, esticando a mão em direção a mim como se eu fosse uma atração de circo. A filha que prefere deixar a própria mãe ser despejada. As conversas cessaram. Os talheres congelaram no ar. E eu, com meu garfo espetado em um pedaço de batata, sorri como quem já sabia a fala de cor. Verdade, gente. Eu prefiro que cada adulto pague as próprias contas. Revolucionário, né? Minha tia Marlene tossiu nervosa. Meu primo disfarçou o riso no guardanapo. E minha mãe, não satisfeita, completou. Filha ingrata. Eu te criei, te alimentei, te dei um teto, e agora você me trata assim? Eu me levantei. Com calma. Com aquele ritmo de quem sabe que o clímax está chegando. Alimentar e dar teto é obrigação de quem coloca filho no mundo, mãe. E já que estamos listando favores, você esqueceu de citar os anos em que me deu silêncio quando eu precisava de apoio, críticas quando eu precisava de abraço, e portas fechadas quando eu levei flores. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca da lasanha. E eu, com meu sorriso torto, voltei a me sentar,
como quem encerra a cena. Minha mãe bufou, e o almoço seguiu, com risadinhas discretas e olhares cúmplices. Na semana seguinte, ela inovou. Armou um teatrinho na frente da própria casa. Sentei-me na varanda do meu apartamento, de onde consigo ver parte da rua, e testemunhei o espetáculo. Ela saiu com uma mala velha na mão, jogou no chão e gritou: "Estão vendo, vizinhos? Se minha filha não me ajudar, vou parar na rua com essa mala na mão." Alguns vizinhos pararam, chocados. Outros fingiram não ver. Eu, da varanda, levantei meu copo de suco e brindei. Alto o suficiente para que ela notasse. "Boa atuação, mãe." Só faltou combinar com a imobiliária, porque despejo se resolve na justiça, não com mala cenográfica. Ela me olhou com ódio puro, como se quisesse que eu derretesse no ato. Mas não disse nada. Voltou para dentro e bateu a porta com força. Plateia encerrada. E, porque nunca é demais, começaram a aparecer cartas na minha porta. Folhas de caderno com caligrafia torta, escritas com caneta azul. "Cuidado, ingrata. Quem não honra a mãe não tem sorte. Você ainda vai se arrepender. O mundo castiga quem vira as costas." Eu lia tudo tomando café, como se fossem tirinhas de jornal. Colecionei algumas só para rir depois. E, em um dia de humor afiado, colei uma na geladeira com imã de sorvete e escrevi por cima: "Soiler da novela da mamãe." No silêncio da noite, deitada na cama, eu refletia. Era triste, sim. Ver a própria mãe me transformar em inimiga número 1. Doía perceber que, para ela, eu só valia enquanto servia. Mas também havia algo libertador nisso tudo, eu finalmente via, sem ilusões, a dinâmica de sempre. E rir disso era minha forma de sobreviver. Pensei nas flores que levei no Dia das Mães. Elas já deviam ter murchado, se não foram jogadas fora no mesmo dia. Mas dentro de mim, a imagem delas continuava viva. Não como um gesto de reconciliação, mas como símbolo da minha resistência. Eu tentei. Eu levei beleza. Ela preferiu desprezo. E agora, cada ataque dela só reforçava a minha escolha, não ser mais cúmplice do enredo em que eu sempre saía derrotada. Foi numa quinta-feira chuvosa que a guerra ganhou um novo capítulo. Eu voltava do trabalho, cansada, sonhando com banho quente, quando encontrei minha mãe me esperando na portaria do prédio. O porteiro, coitado, parecia uma criança no meio de divórcio. Ela, de guarda-chuva vermelho e cara de mártir, me interceptou. "Você vai mesmo me deixar ser despejada?" perguntou, alto bastante para que o porteiro e 2 vizinhos ouvissem. "Depois de tudo o que eu fiz?" Eu sorri. Tirei o guarda-chuva da mão dela, fechei e devolvi. "Mãe, eu já disse, eu não vou pagar. Você me humilhou na frente de todo mundo. Agora tem que lidar com as consequências." Ela respirou fundo, lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas ensaiadas, daquelas que não chegam a cair. "Você não tem coração." "Tenho sim. Só que meu coração não é caixa eletrônico." Entrei no prédio, deixei-a plantada na chuva, e subi para casa. Lá em cima, pela janela, ainda a vi gesticulando para os vizinhos. A campanha continuava. Mas eu já não sentia culpa. Sentia força. Naquela noite, escrevi no meu diário. Hoje percebi que, quanto mais ela tenta me derrubar, mais eu aprendo a dançar na chuva. Se ela quer plateia, que fique com os vizinhos. Eu guardo para mim a melhor parte, a liberdade de não me ajoelhar. E dormi em paz. Se antes minha mãe já parecia uma atriz de novela mexicana de quinta categoria, agora ela resolveu estrelar uma superprodução. Sim, porque cada antagonista tem seu momento de glória, e a glória dela era me perseguir como se eu fosse a última fatia de bolo no aniversário. Tudo começou com uma ligação inesperada. Um número conhecido, tia Marlene. A mesma do almoço constrangedor. Atendi, porque ainda guardo um restinho de esperança de que alguém na família saiba falar sem roteiro dramático. "Sobrinha", começou ela, melosa como calda de pudim. "Domingo vamos fazer um almoço em família de novo. Todo mundo vai. Sua mãe pediu que eu te convidasse." "Pediu, claro." Tradução: armadilha montada.
Eu poderia recusar, mas decidi ir. Eu já tinha entendido que, quanto mais eu comparecia, mais claro ficava para todos quem estava exagerando na novela. Domingo chegou. Eu fui. Vestido leve, sorriso preparado, e um arsenal de respostas afiadas na ponta da língua. Quando entrei, a cena já estava montada, mesa cheia, cheiro de carne assada, e minha mãe com expressão de santa injustiçada. Ela me olhou e disse, bem alto, para que os primos ouvissem. Até que enfim a filha ingrata resolveu aparecer. Será que veio trazer as flores murchas do Dia das Mães? A plateia riu, cúmplice do sarcasmo barato. Eu respirei, sentei e soltei. Vim sim, mãe. Trouxe flores invisíveis, que é exatamente o valor da gratidão que recebo aqui. O silêncio que se seguiu foi delicioso. E eu, triunfante, servi-me de arroz como quem corta a fita de inauguração. Mas minha mãe não se contenta com uma cena só. Durante o almoço, ela levantou-se, ergueu a voz e disparou. Vocês sabiam que essa minha filha se recusa a pagar o aluguel atrasado da própria mãe? Eu poderia estar na rua. Alguns parentes balançaram a cabeça em desaprovação. Outros desviaram o olhar. Eu, calma como quem já ensaiou 100 vezes, respondi. E vocês sabiam que, no Dia das Mães, quando eu levei flores para ela, fui expulsa da porta com direito à plateia da vizinhança? Pois é. Cada um com suas escolhas. Meu tio pigarreou, a tia Marlene ficou roxa, e minha mãe cerrou os punhos. Eu terminei meu prato em paz. Quando voltei para casa, achei que o episódio tinha encerrado o ciclo da semana. Ingênua eu. Na segunda-feira, acordei com notificações no celular. Minha mãe tinha publicado no Facebook. Triste ver uma filha que abandona a própria mãe em tempos difíceis. Que tipo de coração é esse? E adivinhem quem correu para comentar? O meu irmão. Escreveu. É isso aí, mãe. Estamos juntos. Ingratidão não se perdoa. Eu respirei fundo. Não entrei na briga pública. Só tirei print, mandei para minha amiga Laila, e escrevi. Se novela não dá ibope, ela tenta reality show. Laila respondeu com uma figurinha rindo e a frase. Você é a protagonista. Eles só são elenco de apoio. 2 dias depois, no ponto de ônibus, minha mãe apareceu de surpresa. Chegou com uma sacola na mão, fez voz de mártir e gritou. Essa é a filha que me deixa passar fome. Todos olharam. Eu respirei fundo, subi no degrau do ônibus e, antes de entrar, respondi. Essa é a mãe que confunde dignidade com chantagem. Boa viagem, pessoal. Entrei no ônibus e deixei-a gritando na calçada. Foi a primeira vez que percebi, não importa o quanto ela me atacasse, eu sempre teria uma resposta. E minhas respostas começavam a ecoar mais forte que as acusações. Naquela noite, deitada na cama, pensei, minha mãe não vai parar. Ela vai usar todas as armas, vizinhos, parentes, redes sociais, até estranhos no ponto de ônibus. Mas, quanto mais ela me expõe, mais eu aprendo a rir. E rir, para mim, virou resistência. Escrevi no diário. Ser filha dela é como correr uma maratona de humilhações públicas. Mas, no fim, quem cruza a linha de chegada sou eu, com fôlego e ironia intactos. E adormeci. 2 dias depois, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Se não pagar, ela será despejada amanhã. Última chance. Sorri. Não era só chantagem emocional. Agora era chantagem com prazo. E eu sabia, o espetáculo estava prestes a alcançar o clímax. Eu estava pronta. Na manhã seguinte a mensagem anônima, acordei com um barulho incomum, buzinas, vozes alteradas, passos apressados. Abri a janela e lá estava o espetáculo. Em frente à casa da minha mãe, 2 funcionários da imobiliária, acompanhados de um oficial de justiça, estavam prontos para executar a ordem. E claro, uma plateia de vizinhos se amontoava, ansiosa pelo capítulo final da novela que ela mesma escreveu. Minha mãe, no meio da rua, chorava teatralmente. Sim, chorava, mas com aquele choro seco, ensaiado, que não molha os olhos de verdade. Ela gritava. Estão vendo, vizinhos? Minha filha me abandonou.
Estou sendo jogada na rua porque ela não quis me ajudar. Todos olhavam para mim. Eu sabia. A protagonista sempre é chamada no último ato. Então, em vez de me esconder, desci. Mas não desci cabisbaixa. Desci arrumada, salto firme, sorriso no rosto e com meu celular na mão. Se era para ser público, que fosse do meu jeito. Cheguei até ela. As vozes cessaram, como se alguém tivesse apertado o botão de pause. Minha mãe, vermelha de raiva e falsa indignação, me apontou o dedo. Está feliz agora? Conseguiu o que queria? A própria mãe na rua. Eu segurei o dedo dela, baixei devagar e respondi, alto e claro para todo mundo ouvir. Não, mãe. Eu não consegui o que queria. O que eu queria era respeito. O que eu queria era que, no Dia das Mães, você tivesse aceitado as flores que eu trouxe e não tivesse me expulsado na frente dos vizinhos. O que eu queria era uma mãe que não me usasse como caixa eletrônico, que não transformasse cada encontro em teatro barato. Ela engoliu em seco. Mas eu não parei. Você disse que flores não eram presentes de verdade. Pois aqui está a verdade. Quem não sabe valorizar gestos simples, termina sem nada. E não fui eu quem escreveu esse final. Foi você. A plateia murmurou. O oficial de justiça pigarrou, nervoso. Minha mãe tentou reagir. Eu sou sua mãe. Você me deve isso. E então eu soltei a frase que encerrou a temporada. Eu te devo apenas o respeito de dizer a verdade. E a verdade é que a sua ingratidão te trouxe até aqui. Boa sorte para pagar seu aluguel, porque a besta aqui não paga mais nem um fósforo. Os vizinhos cochichavam, alguns balançavam a cabeça, outros riam discretamente. Minha mãe, percebendo que a plateia não estava mais do seu lado, desmoronou. O choro falso deu lugar ao silêncio constrangido. Pela primeira vez, ela não tinha réplica. O oficial de justiça fez o trabalho dele. A ordem foi cumprida. As malas, as verdadeiras dessa vez, não a mala cenográfica da semana anterior, foram colocadas na calçada. Eu observei tudo sem interferir. Não com prazer sádico, mas com a serenidade de quem entende que cada ação tem consequência. Quando tudo terminou, virei-me para ir embora. Mas antes, olhei para ela uma última vez. E, com meu sorriso debochado de sempre, disse: Sabe, mãe, ironia é isso. Você me expulsou no Dia das Mães dizendo que flores não valiam nada. Pois agora está descobrindo que o dinheiro que tanto exigia também não compra respeito. Virei as costas, caminhei até meu apartamento, e senti o peso sair dos ombros. Naquela noite, sentei no sofá, liguei a televisão e me servi de um pedaço de bolo que tinha comprado para mim mesma. Sem drama, sem plateia, sem teatro. Apenas eu, meu silêncio e minha vitória. Escrevi no diário. Hoje, finalmente, a porta que ela bateu na minha cara se fechou de verdade. Não contra mim, mas contra a própria soberba. E eu, teimosa como sempre, segui em frente. Flores não abriram a porta dela, mas abriram a minha. Sorri, fechei o caderno e, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Fim.